Olá pessoal, eu sou o Ellison do canal Lendo e Aprendendo Livros. Aqui mais uma vez aqui junto com vocês para nos aprender um pouco da palavra de Deus. E hoje nós estaremos fazendo aqui a leitura do livro de Gênesis, do capítulo 11, aonde a gente vamos aqui entender um pouco aqui da palavra de Deus. Então, antes de começar a ler aqui esta leitura, peço a você que não é inscrito, inscreva aí no canal, aperte o sininho para você receber todas aí notificações dos vídeos que é posto aí no YouTube. E a pergunta é: qual é a importância da leitura bíblica para a sua vida? Pessoal, a gente só vai saber da importância da Bíblia em nossas vidas se nós examinar, se nós, talvez a pessoa fale assim, o livro de Gênesis não tem talvez conteúdo para a minha vida. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo que o livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aqui está o processo de Deus, de cada vida, cada profeta, cada sacerdote, cada homem de Deus, mulher de Deus, cada história escrita do início de Gênesis a Apocalipse. É um processo de Deus de cada história para chegar até nós. E o processo de Deus, ele continua. Por isso que é muito importante você ler a Bíblia. Se você não gosta, talvez, de ler, mas pelo menos ouça. Por isso que, graças a Deus, temos essa plataforma que é o YouTube, que nos dá a oportunidade de ouvir, de aprender muitas coisas, de expressar muitas coisas, principalmente a palavra de Deus. Então vou estar lendo aqui, pessoal, aqui não é uma pregação, vou dar um exemplo da forma que talvez você conheça. Eu vou ler e eu não vou aqui como diz, está explicando aqui esta palavra. Não, aqui é somente uma leitura bíblica. A gente sempre está colocando aí, toda semana um vídeo, para você ouvir. E você só vai aprender se você ouvir. Então, existem ministrações, mas aqui é só a leitura bíblica. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 11, aonde fala toda a terra como uma mesma língua. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Talvez a tradução é um pouquinho diferente, porque às vezes a linguagem, cada Bíblia tem a sua linguagem, mas as palavras elas são a mesma. Se você pesquisar o significado da palavra, tem que ser a mesma. Então, Gênesis capítulo 11 fala sobre toda a terra com uma mesma língua. O versículo 1 diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. O versículo 2: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. O versículo 3: e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Versículo 4: e disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
Versículo 6, e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentar fazer. O versículo 7 fala da conclusão das línguas. Então o versículo 7 diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. O versículo 8, assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessar de edificar a cidade. Versículo 9, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu, ó Senhor, a língua de toda a terra, e dali os espalhou, ó Senhor, sobre a face de toda a terra. Versículo 10, estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Faxade 2 anos depois do dilúvio. Versículo 11, e viveu Sem, depois que gerou a Faxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 12, e viveu a Faxade 35 anos, e gerou a Salá. Versículo 13, e viveu a Faxade depois que gerou Salá 430 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 14, e viveu Salá 30 anos, e gerou Eber. Versículo 15, e viveu Salá depois que gerou Eber 403 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 16, e viveu Eber 34 anos, e gerou Peleg. Versículo 17, e viveu Eber depois que gerou Peleg 430 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 18, e viveu Peleg 30 anos, e gerou Reu. Versículo 19, e viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 20, viveu Reu 32 anos, e gerou Serugue. E viveu, versículo 21, e viveu Reu depois que gerou Serugue 207 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 22, e viveu Serugue 30 anos, e gerou Naor. Versículo 23, e viveu Serugue depois que gerou Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24, e viveu Naor 29 anos, e gerou Tera. Versículo 25, e viveu Naor, e gerou, depois que gerou Tera 209 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 26, e viveu Tera 70 anos, e gerou Abrão, a Naor, e gerou Arã. Versículo 27, e estes são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, e Naor, e Arã gerou a Ló. Versículo 28, e morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra dos seus nascimentos, em Ur dos Caldeus. Versículo 29, e tomaram Abrão a Naor mulheres para si. O seu nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca. Versículo 30, e pai de Isca. Versículo 30, e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Versículo 31, e tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã,
e vieram até Arã e habitar ali. Versículo 32. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Então, essa é a leitura do livro de Gênesis, capítulo 11, aonde fala toda a terra com uma mesma língua, e a outra parte fala sobre a confusão das línguas. E aqui as gerações aqui de Sem. Então é muito importante a leitura bíblica para nossas vidas. Se você ler todo dia, pelo menos um versículo, você vai ver o quão é significado a leitura bíblica no nosso dia a dia. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.